Olá, rico dia a todos, sou Nara Miller, estou aqui para falar um pouquinho mais sobre rejeição de características e como isso nos atrapalha, porque também rejeitamos as nossas qualidades, tá? Eu quero exemplificar essa história toda com a série que eu estou assistindo, se chama Vida Remota, tá? E são pai, filha e filho, que são moradores do Alasca, mas eles estão fazendo um tour pelo país para ajudar famílias que têm moradias distantes, isoladas de cidades, a terem uma vida mais saudável, mais feliz, mesmo com predadores, mesmo com enchentes, condições climáticas difíceis, eles os ajudam. Em cada episódio, cada capítulo, eles ajudam essas pessoas a ter uma vida melhor, ter água saudável em casa, salvar seus animais, a impedir predadores de atuarem, né, e dizimarem com plantações. Tudo isso, um episódio, uma casa por vez em cada episódio. Então, é muito interessante, assim, é bem interessante ver, assim, os protagonistas agindo, né, dentro dos conhecimentos dele, cada um com seu expertise, né, cada um com as suas qualidades, agindo a favor de outras famílias, de outras pessoas, né? E o que me chamou a atenção foi um episódio, né, em que o casal alemão, é um casal alemão que mora no Havaí, numa das ilhas do Havaí, e eles estão tendo problemas de enxurradas e dificuldades de manter a casa, que também é uma casa assim isolada de muitos vizinhos, né? Manter a casa, mesmo sendo na beira de um rio, que teoricamente é um lugar maravilhoso de morar, né? Ser atingido por enchentes vindas das montanhas ao redor. Então, tudo começa, né, nessa tentativa de mudar o galinheiro de lugar, né? Criar condições para eles terem uma vida mais estável. E o que me chamou mesmo a atenção foi a esposa do casal, proprietária também da residência, do local lá, que ela começa a desafiar o protagonista da história, né, que tá fazendo esse reality show dessas casas reformadas, e começa a dizer para ele, assim, o tempo inteiro, toda vez que ela abre a boca, ela diz alguma coisa que ela tá só esperando para que dê errado, para ela confirmar o pensamento dela que as coisas não vão funcionar, que não vai dar certo, que a experiência dele não é suficiente para resolver aquele problema grave que eles têm há muitos anos. Então, assim, ela, em vez de tentar ajudar, então, a resolver, ela fica só de longe observando, com aquele olhar de rapina, assim, aquele olhar clínico, mas toda a intenção dela ela deixa bem claro e também bota nas entrelinhas isso na gravação, que ela tá ali observando, sabendo que não vai dar certo, sabendo que não vai funcionar, sabendo também que o pai, porque o trio é o pai, o filho e a filha, né? Dizendo explicitamente que o pai não tem condições, aquele pai não tem condições de resolver aquela questão, porque não tem experiência naquela área. E ela faz perguntas diretas para ele. Já conteve água de enchente? Ele diz não. Então tá fazendo, quase disse, né? O que tá fazendo aqui? Não é isso que a gente precisa de uma pessoa que tem especialidade. Então ela fica com a mão na cintura, assim, observando, né? Mas com aquele olhar crítico, cético, né? Um olhar recriminador e um olhar que tá só esperando para concluir, chegar no ponto e dizer: eu tava com a razão, sabia que não ia funcionar, tanto que não funcionou. Mas não é isso que acontece. Mas eu já entro como termina esse capítulo aí desse episódio, essa parte desse episódio, né? O que eu quero dizer realmente é que aquilo começou a me incomodar muito.
Eu comecei a ficar muito indisposta com aquela mulher. Olha lá ela criticando, olha lá ela maltratando, olha lá ela desprezando as características de uma pessoa que tem 40 anos de experiência e morar no Alasca, condições mais adversas, né? Um local mais intempestivo, com inverno a maior parte do ano, somente 2 a 3 meses de verão, e é um verão frio também, não é um verão quente como no sul, no Brasil, né? E aí tu vê aquela pessoa menosprezando o outro, desfazendo do outro, né? Sem dar nenhuma colaboração positiva, só dizendo que não vai funcionar. Mas quando vai dizer o que fazer então no lugar, né? Aquilo começou a me deixar meio revoltada. E eu pensei comigo, bom, se eu tô revoltada, tem alguma característica dessa pessoa que eu não tô usando. E aí eu fiz uma lista, eu tenho aqui na minha frente, né? Uma lista das características que essa pessoa se exercita, mesmo sendo urubuzenta, mesmo sendo aquela pessoa que fica torcendo para que dê errado, fica torcendo para provar, né? Tá só ali na espreita para dizer, ó, viu que como não dá, viu como não mudou, viu como não funcionou, né? Ou querendo dizer nas entrelinhas, viu como eu tava certa, como eu tinha razão, tá? E aí eu concluí, observando assim, porque isso eu faço o tempo inteiro, né? Quando alguma coisa me incomoda muito, eu começo a observar no que aquela pessoa se exercita, e aí sim eu consigo ter sequências de FT para fazer, mas não só fazer a sequência de FT, me liberar daquela sensação de resistência a usar características para não ser igual a tal pessoa que tem um desvio de comportamento, que tem uma conduta que não é considerada saudável, ok? E aí, para não ser igual, a gente começa a se afastar das outras características que a pessoa está se exercitando. Lembre-se, todas as pessoas que estão nesse planeta, elas estão se exercitando em algo, e mesmo que elas pareçam erradas, elas não estão 100% do tempo erradas. Então, não teria motivo para elas estarem aqui. Ok? Então aí eu comecei a pensar no que essa pessoa, tô olhando aqui para baixo porque eu tô olhando a lista de coisas que essa pessoa se exercita e talvez eu não estivesse me exercitando para não ser igual, ok? Eu concluí que essa pessoa tem foco, eu tô olhando aqui para a lista, ela tem foco, sabe se posicionar, tem um olhar clínico e expressa o que pensa sem medo de críticas. E que talvez eu não tivesse me exercitando em alguma dessas áreas só para não ser igual a essa pessoa. Porque nesse episódio, essa esposa alemã estava me lembrando um parente muito próximo que até hoje faz esse tipo de coisa, mesmo à distância. Que isso também eu percebi que ainda em algum nível me incomodava. Então aí o que eu fiz, né, e o que eu recomendo sempre às pessoas, pegar essas características e só colocar numa sequência de FT depois que já falou todos os lixos a respeito da pessoa. Então primeiro faz 1, 2 ou 3 sequências de FT falando da personalidade distorcida que aquela pessoa tem, atitudes não necessárias, não ativas, não saudáveis, né? E aí depois, quando a nota baixa para 1, é que você vai fazer a sequência de EFT, né? A nota baixa para 1 para quanto repudia aquela pessoa. Você vai pegar as sequências de EFT e falar sobre essas características encontradas. Você pode ter muitas outras características, mas essas são algumas delas, né? E aí você começa a botar na sequência de FT junto com as falas. E então talvez seja por isso que eu não esteja usando essas características, ou em algum momento que você percebeu que não está usando essas características só para não ser igual àquela pessoa, e realmente você não está sendo uma pessoa focada, não está sendo uma pessoa determinada, não está sendo uma pessoa persistente, que nem eu botei aqui, até vou repetir, ó, sem foco,
não sabe se posicionar, né? Não tem olhar clínico, não usa o olhar clínico a seu favor. Todo mundo tem olhar clínico, né? Mas no caso não usa o olhar clínico a seu favor, tá? E não expressa o que sente por medo de críticas. Então aí, toda essa percepção, né? Para não ser igual àquela pessoa, eu evito essas características dentro do efeito sombra e dos decretos negativos. Para nunca ser igual, eu não vou usar isso. Tá? Porque dentro das crenças limitantes é sempre extremista, né? A crença limitante ela é extremista. Então, se a pessoa tem essa característica ruim, ela tá usando essa característica de uma forma equivocada, errada, né? Ela não vale a pena pensar em outras questões que a pessoa está se exercitando, porque eu vou estar sendo errada também. Então, isso é só uma crença limitante. Na verdade, mesmo que a pessoa tenha a característica sendo usada de forma errada, ela tem outras tantas que ela usa muito bem. E por isso que ela está aqui, próximo a nós, nem que seja só em pensamento ou numa série da TV, mostrando que é justamente aquilo ali que a gente precisa transpor, que a gente precisa se permitir ir para um outro nível. Então, assim, começa uma sequência de EFT falando tudo que não aceita naquela pessoa, depois faz a sequência de EFT para características que a pessoa se exercita e que a gente tá deixando de se exercitar para não ser igual, aceitar isso, e no final ainda pode fazer uma sequência de EFT em que você pergunta para o universo, né? Então, como eu posso usar essas características de forma positiva para mim? Como eu posso ter mais foco, que nem eu citei aqui, como eu posso me posicionar melhor, como eu posso usar melhor meu olhar clínico. Esse olhar clínico, ele é da pessoa, é natural, é ferramenta de nascença, mas por esses bloqueios não estava usando e agora está se dando a permissão de usar, porque está fazendo EFT. E assim, se expressar livremente, sem pensar nas críticas, né? Parar de querer ser o certinho, o bonzinho, o que faz tudo ok, né? Dentro dos níveis de aceitação internos, na verdade, que a gente transporta isso para as pessoas ao nosso redor. Então aí ficou a dica. Para quem quiser mais sobre efeito sombra, tem no meu novo canal do Spotify. Ok? Vocês podem encontrar por Nara Miller, com o tremado e 2 L's, ou então podem adquirir o meu livro Prosperidade e Abundância, que eu tenho 3 treinamentos, um deles falando sobre decretos negativos, o outro tem informações e sequências de EFT para efeito sombra, ok? E você ganha o acesso vitalício a esses treinamentos. Então, muito importante aproveitar, né, esse material, que além de ficar com o livro físico, você pode ainda desfrutar de 3 treinamentos comigo, exclusivos, com acesso vitalício, e quem só tem acesso, quem adquire o livro Prosperidade e Abundância. Vai ficar aqui embaixo, na descrição, o link de acesso para adquirir o livro. Meu livro está na Shopee, meu livro está na minha loja virtual. Aqui na cidade também que eu moro, está em 2 livrarias e mais alguns locais. Então, se quiser receber em casa, autografado, é só entrar em contato comigo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. E bom proveito aí, se livrar desses bloqueios que fazem com que você não acesse o que é seu por direito divino natural, só porque a gente não quer ser igual, não quer ser parecido, não quer ter desvios de caráter, né? E na verdade tudo isso é só na nossa mente, é só na maneira da gente ver as coisas, e claro, isso nos traz
esse sentimento de rejeição, mostrando que é justamente isso que a gente precisa trabalhar naquele momento que tá tendo essa sensação e se perceber com essas sensações, né? Como é importante. Beijo grande a todos, aproveitem o livro, aproveitem o material que eu tenho no Spotify, tá? E bom proveito, beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau!